Momento em que nós abençoamos os nossos irmãos, amigos, e que o Senhor Jesus possa assim completar a obra dele nessa noite, aquilo que ele quer fazer, falar, completar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo quer completar uma obra grandiosa nessa noite. Você crê nisso? Amém ao Senhor Jesus. Que as luzes se acendam em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias ao Senhor. É batalha espiritual mesmo, meus irmãos. É guerra. E nós temos o nosso general, o nosso varão de guerra, o nosso Deus que é todo-poderoso, que vai à nossa frente, que guerreia as nossas guerras. E nessa noite nós estamos aqui para que Ele prevaleça sobre todas as nossas guerras, sobre todas as nossas lutas. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar de modo especial a cada coração aqui nessa noite, amém? Você que está nos visitando uma primeira vez, uma segunda vez, acende aí no seu lugar. E deixa eu ver você que está nos visitando. Glória a Deus aqui, à frente. Há mais alguém nos visitando? Amém? Uma primeira vez ali atrás também, que Deus abençoe. Amém? Vamos dizer a todos esses nossos amigos e visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos lá? Sejam. Esta é a casa do Deus Todo-Poderoso. Sinta-se à vontade em nosso meio, porque o Pai está aqui de braços abertos nesta noite a falar ao nosso coração, amém? Permita que o Espírito Santo de Deus já visite o seu coração e fale de modo especial. Quero já constar aqui a ausência do pastor Jorge, porque nessa noite ele está se fazendo presente ao culto de aniversário da igreja presbiteriana ali do pastor Vanildo, e também ele está ali convidado para estar ali nessa noite. E eu tenho certeza que ele será abençoado ali, nós seremos abençoados aqui, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus haverá de falar de modo especial, tanto lá quanto aqui. E nessa noite, o Espírito Santo haverá de completar a obra que ele começou em nossas vidas, amém? A palavra de Deus, ela conta uma história de uma mulher que ela tinha tudo. Ela conta uma história de uma mulher que, pelo menos, ela tentava ter tudo. A palavra de Deus, ela vai nos revelar uma história de uma mulher que ela estava vivendo já o seu 6º casamento. 6 tentativas. Ela já vivenciava essa tentativa de preencher um vazio. Quantos de nós também estamos nesta busca de preencher um vazio que há dentro de nosso ser? Essa mulher, ela vivenciava nessa busca desenfreada por preencher o seu vazio. E na análise que nós podemos fazer da leitura, que nós já vamos abrir a palavra, mas eu quero só contextualizar. Na análise que nós fazemos desta pessoa, desta mulher, ela não era uma pessoa má. Essa mulher não era uma pessoa que tinha algo dentro de si que nós poderíamos assim já descrever, mas Cristo, quando se encontra com esta mulher, Ele trata daquilo que nós não estamos vendo. Cristo, Ele tem e Ele busca dentro de nós sondar o nosso coração. Para nós, a aparência é aquilo que é revelado ao homem. Aquilo que nós conseguimos enxergar, aquilo que nós conseguimos ver, nós ali já dizemos o que é, pré-julgamos, nós dizemos exatamente, fazemos leituras. Mas esta mulher, que nessa busca desenfreada, ela acreditava em uma mentira. E nessa busca por satisfação, essa mentira, ela trazia para si uma próxima coisa que pudesse trazer satisfação, uma próxima pessoa, um próximo relacionamento. E assim estão muitos de nós, vivendo nessa busca de buscar satisfação em coisas. A história que eu vou contar hoje é da mulher samaritana. Ela viveu no 1º século, mas hoje parece que ela vive entre nós. Permeia por entre nossas vidas. Ela está hoje nas redes sociais, no espelho de nossa casa. E algo que nós
vamos, nessa noite, que o Espírito Santo de Deus vai nos trazer, é que Jesus haverá de trazer a transformação que falta. E é o que justamente nós estamos buscando. Aquilo que nos falta. Aquilo que falta em nós ser preenchido. Jesus, ele tem algo a falar. E que falou com essa mulher, ali no primeiro século, que existem muitas dessas pessoas hoje. E que vai falar ao nosso coração em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia, João capítulo 4. A partir do verso 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Repita comigo, fonte. E era isto quase a hora sexta ou meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, Jesus falou à mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, o presente de Deus, a dádiva de Deus. E quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar, com que atirar. E o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe então a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Jesus então disse, vai e chama o teu marido e venha cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe então a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que vem a hora, que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai está procurando nessa noite a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher então lhe disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus então disse, versículo 26, eu sou o que eu falo contigo. Até aqui, que Deus esteja assim, nos ajudando, e o Espírito Santo nos guiando em toda a verdade nessa noite, amém? Não há coincidências
Jesus não estava ali por acaso. Jesus não estava passando ali por acaso. Jesus e os samaritanos, os judeus e os samaritanos, eles se odiavam mutuamente. E nós podemos perceber neste contexto, neste texto que acabamos de ler, vários momentos que aqui estão acontecendo. Nós vemos o momento em que o homem e a mulher não se falam sozinhos, a mulher estranha isso e já replica, repele. Como você é judeu, quer falar comigo que sou samaritana? Já há alguns pontos aqui de conflito, pontos de tensão. Em um determinado momento, a história vai se desenrolando. E nós percebemos aqui que os discípulos não estão ali naquele momento. Os discípulos tinham entrado em Samaria. Jesus para diante daquela fonte de Jacó, diante daquele poço, e aguarda a chegada daquela mulher, para que naquele momento haja uma conversa. E de todas as conversas que Jesus quer fazer e faz com as pessoas, Jesus vem traçando e trazendo um diagnóstico dessa pessoa. O diagnóstico que aqui está estabelecido sobre aquela mulher, porque Jesus é Deus e Jesus sabe de todas as coisas, Jesus conhece o nosso coração, é que aquela mulher ela estava envolta de uma cobiça. A cobiça que aqui está estampada por sobre a vida daquela mulher era simplesmente de desejar algo que não foi Deus que tinha dado. Ela já estava no 6º relacionamento. E neste 6º relacionamento, nem o marido dela era mais. E ela estava nessa constância. A cobiça aqui que eu quero trazer e dar a direção para a vida desta igreja e de nós aqui nessa noite, é que o pecado desta nossa geração é essa busca constante por satisfação e não encontramos. Nós estamos em uma busca constante em estarmos satisfeitos, em nos satisfazer com algo. E aqui, após esse diálogo que Jesus tem, envolto em tensões, envolto em contestações daquela mulher, envolto em muitas razões daquela mulher, nós vamos encontrando o que falta. O que será que faltava na vida daquela mulher? E nós vamos buscando aqui, a palavra ela vem nos revelando que o que faltava na vida daquela mulher e o que falta na nossa vida está aqui hoje, nessa noite. Jesus Cristo. Eu espero que o Espírito Santo nos guie nisso, nos guie nessa verdade. Mas antes de nós nos encontrarmos com Jesus, de estarmos com Ele, Jesus ele vai confrontar o nosso pecado, mas Ele vai fazer isso em amor, porque Ele nos ama. O amor dele é incondicional sobre nossas vidas, mesmo com todas as nossas razões, mesmo com todas as nossas argumentações. Jesus, parece que ele leva aquela mulher ao início de tudo. Vai ser falado de tudo nessa conversa, vai ser conversado de absolutamente tudo. A linhagem entre os judeus e os samaritanos, uma briga histórica que havia. Saber se Deus é Espírito mesmo e que busca onde é o local para que nós possamos adorá-lo. Olha o nível de conversa que está tendo. Olha o nível de justificação que aquela mulher está fazendo para os seus próprios erros. Até quando nós estaremos justificando os nossos erros para que nós não possamos ser confrontados com o nosso pecado? Aqui está sendo estampado a cobiça que há nos nossos corações. Há uma cobiça em nossos corações que se iniciou lá no Éden.
Em Gênesis 3 é revelado isso. No Éden, um lugar de delícias. Um lugar onde não havia o quê? Falta. Escassez. Não existia isso no Éden. O propósito em que Deus nos fez e nos colocou nesta terra é de que nele nós não teríamos falta alguma. Amém? Em Deus, em Cristo, nós não temos falta alguma. Não temos necessidade alguma. Porque no Éden, a presença de Deus ali era plena. Deus olha e declara sobre a vida de Adão: você pode comer de tudo deste jardim. Coma livremente. Não se atenha com nada, fique à vontade, usufrua, fique plenamente satisfeito. Porque tudo aquilo que Deus faz para nós, nos dá plena satisfação. Tudo aquilo que Deus traz para a nossa vida, nos traz completude, nós nos sentimos completos. E no momento também em que nós não temos Deus, não temos a presença dEle, e que estamos distantes dEle, nós vamos nos sentir incompletos. Está faltando algo. Por isso a serpente chega diante de Eva e faz uma pergunta para ela: e aquela árvore ali? Você não pode ter tudo? E aquela árvore ali? Por que você não pode agora comer daquela árvore? Não, nós não podemos comer daquela árvore. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. O nosso Deus disse que nós não podemos nem tocar. Então o inimigo, a serpente, fala para Eva: então te falta algo. O que é que nesses últimos dias, meus irmãos, igreja aqui, tem faltado ao seu coração? Que você tem sentido falta. E que você não consegue estar pleno e completo em Cristo, que eu e você dizemos que servimos, e que somos, e que Ele está em nós. Será que nós estamos dando ouvidos à voz do inimigo? Porque Deus está nos dizendo, e Deus diz nessa noite, que nada nós vamos ter de falta. Lembra do Salmo 23? O Senhor é meu pastor e o quê? Nada me faltará. Nós ficamos nisso. Nós precisamos tomar posse disso. Mas existem áreas da nossa vida em que nós cobiçamos. Como se algo estivesse faltando. Por que o inimigo quer que nós tenhamos esse sentimento? Justamente para que nós tenhamos na nossa mente: Deus não é suficiente. Deus não é tão bom assim como eu e você professamos. Quando a cobiça, ela adentra o nosso coração, da nossa própria natureza caída, ela se manifesta como uma insatisfação crônica. É o pecado que diz para Deus: você não sabe o que eu preciso. É o pecado que está dentro de nós, a cobiça que há dentro de nós, em meio ao dia a dia que nós vivemos, e nos diz claramente: não é essa mulher que eu gostaria de ter. Não é essa casa, não é essa vida. E nós começamos a questionar Deus. A cobiça, ela adentra em nosso coração como oposição a uma satisfação em Cristo. A cobiça adentra em nosso ser para nos manter presos a esse ciclo de que está faltando alguma coisa. A cobiça, ela entra em nosso coração para nos dizer: por que será? Será que Jesus é pleno mesmo?
É a totalidade mesmo? Vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Você crê que Deus é suficiente para a sua vida? Glória. Glória a Deus. Mas em muitas ocasiões da nossa vida, não é isso que a nossa mente nos diz. E é aqui que nós precisamos estar atentos. A cobiça, ela quer tomar conta do nosso coração. Um autor chamado John Piper, ele vai dizer o seguinte: se não for em Jesus Cristo, se não for em Jesus Cristo, tudo mais em que você colocar a sua esperança irá decepcioná-lo no final. A cobiça é a incredulidade de que Deus é suficiente. Vamos à história dessa mulher samaritana. 6 relacionamentos. Não há mais satisfação. Entrou no primeiro, não era o suficiente. Já tenho que ir para outro. Entrou no segundo relacionamento, estou para outro. E assim até se encontrar com Jesus. Não há uma saciedade mais em seu ser. A mulher samaritana é o exemplo vivo de como a cobiça funciona. Ela está em uma busca de sempre buscar satisfação. Aqui nesse caso, em um novo casamento. Aqui nesse caso, dizendo assim, quando eu casar, eu encontrar o marido certo, aí sim eu vou estar satisfeito. Ela casava e dizia, não é esse. Está faltando algo. E assim ia para o próximo, e esse ciclo se repetia. Onde é que nós entramos aqui? A cobiça, hoje, pode não ser em relacionamentos, mas, e se eu fizer este curso? O nosso pensamento às vezes é assim, se eu fizer este curso, se eu adquirir esse diploma, eu vou estar satisfeito. Se eu conseguir esse emprego, eu vou conseguir estar satisfeito. Se eu agora mudar de igreja, eu vou estar satisfeito. Se eu agora trocar o meu emprego, eu vou estar satisfeito. Se eu tiver mais seguidores nas redes sociais, eu vou estar satisfeito. E nunca estamos satisfeitos. O padrão é o mesmo. Sempre falta algo. E sempre a esperança é em um próximo. O próximo talvez vai dar certo. A mulher samaritana exemplifica que esta cobiça é insaciável. Há um vazio dentro de nós, meus irmãos. E ele só é preenchido por Deus. Jesus é Deus. Só Jesus preenche o nosso vazio. Só Jesus. Não há coisas, não há relacionamentos, não há bens, não há estruturas, não há sistemas. Só Cristo preenche o nosso vazio. Conta-se uma história de um homem que se encontrou com o pastor da igreja. Ele tinha muitas posses, muitos bens, carros, casas, abastado financeiramente, próspero, mas vivia deprimido. O pastor chega para ele e pergunta assim, está te faltando alguma coisa? O que está faltando para você? Ele chega e fala assim, eu não sei, só que eu sinto que falta algo. Eu sinto que está faltando alguma coisa. O pastor olha para ele assim, olha, você preencheu o seu coração com muitas coisas. Nosso coração só consegue ser preenchido pela presença de Deus. De viver por Ele, de viver para Ele. Você está vivendo uma tentação de preencher um vaso infinito com uma água que é finita. Dentro de nosso ser, há este vazio. E a cobiça, ela atenta em cima disso. Para que nós possamos preencher com várias e várias coisas. É um vício. Que nós estamos preenchendo o nosso vazio. Eu não sei o que é que você hoje está vivendo esta realidade. Mas nós estamos buscando constantemente a preencher um vazio que talvez ninguém na nossa casa saiba.
e nós ficamos sem respostas. Aqueles relacionamentos que aquela mulher samaritana tinha, o seu sexto relacionamento, olha o que diz o versículo 18, João 4,18. Você teve 5 maridos, e o que agora tem não é teu. Você está dizendo a verdade. Aquela mulher samaritana, ela revela para Cristo. Aliás, Cristo revela para ela. Cristo revela para aquela mulher que o que ela tanto procura, o que tanto busca, não está satisfazendo mais ela. E é necessário ter algo que preencha o nosso vazio. É uma natureza insaciável, esta cobiça do nosso coração. E nós estamos envoltos nisso. Portanto, você pode colocar coisas, dinheiro, sucesso, relacionamentos, eu não sei o que você pode estar tentando colocar nisso. Mas este vazio que há dentro de nós, este buraco que há dentro de nós, nos revela uma coisa, que eu quero que você fique bem atento a isso. Você foi feito das mãos do Deus Todo-Poderoso. Se nós fomos feitos das mãos dele, nós não podemos viver sem o nosso Criador. Nós não podemos viver sem ele. E nós queremos viver uma vida sem ele. O nosso coração, ele quer viver uma vida sem o Pai, sem o Criador. A nossa vida, ela quer agora, com este vazio, com este espaço que tem dentro de nós, preencher com este algo, com esse sentimento que falta. Portanto, meus irmãos, nessa noite, toda a nossa falta, todo o nosso vazio, ele precisa ser preenchido em Deus e por Deus. Amém? Em Deus e por Deus. Às vezes hoje nós estamos tanto envoltos em redes sociais, nós estamos ali acessando conteúdos e temos como os nossos, aqueles nossos amigos ali das redes sociais, que às vezes nem nos conhecem, mas eles estão tentando preencher um vazio entre nós. Nós estamos ali envoltos a tantas e tantas pessoas, e nós estamos olhando, observando nas redes sociais, o que as pessoas comem, onde moram, como se vestem, o que fazem. E a cobiça se alimenta disso. A cobiça vai se alimentando, está faltando alguma coisa em você, olha aí, ó. Deus não consegue ser pleno em você, porque você está vendo outras coisas, que estão agora, parece que está faltando alguma coisa em você, e nós somos alimentados por essa mentira. Parece que Deus está escondendo algo de nós. Parece que Deus não é tão bom assim, parece que Ele não nos ama tanto assim. A cobiça é isso, ela traz esse problema para dentro de nós. E nós às vezes nos sentimos ter tudo e faltando algo. Colossenses 3:5, abra sua Bíblia em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele vai trazer uma recomendação às nossas vidas. Nós precisamos buscar na palavra de Deus. Colossenses 3:5. E vai revelar o que é essa cobiça. Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão na terra: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejos malignos e a cobiça, que é idolatria. A cobiça de nosso coração, a cobiça de nosso ser, não é apenas de querer coisas, é querer coisas fora da ordem, é querer coisas que se colocam acima de Deus, é um apetite nosso, da nossa criação, de como fomos formados, perfeitos, mas agora em natureza caída.
Parece que este apetite desta cobiça, ela supera o apetite por Deus. Portanto, eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Nós estamos buscando satisfação em Deus ou nas coisas deste mundo? Onde nós temos buscado satisfação? Há um vazio dentro de nós que precisa ser preenchido. Este vazio, nós já conseguimos aqui, através da palavra de Deus, nos direcionar para que este vazio precisa ser preenchido por Deus. Nós temos essa convicção. Mas precisamos analisar as nossas vidas. Assim como aquela mulher samaritana, Cristo revela-se para ela. Quem ela é? Jesus hoje, nessa noite, está olhando para cada um de nós e sabe exatamente quem somos, como somos. E Ele revela isso em nossas vidas, nos mostrando que há sim um vazio infinito, mas que só é preenchido por um Deus que é infinito, amém? Nessa noite, Deus quer preencher este vazio, que nos desgasta, que nos adoece, que tira-nos do propósito. Você pode estar vindo nesta igreja, você pode estar tentando buscar ao Senhor, mas há este vazio que só é preenchido em Deus. E Jesus, Ele vai revelar ao seu coração. Abra aí comigo, João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, Jesus, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. O que nós podemos fazer sem Cristo? Há uma convicção em nosso inconsciente. Não, Deus está comigo. Deus está comigo, não. Sem Deus eu sei que sem Deus eu não consigo não. Mas o que nós estamos fazendo para que este Deus permaneça? O que nós estamos fazendo? Por isso que eu volto à pergunta, será que nós estamos buscando estar satisfeitos em Deus? Onde está a nossa satisfação? Onde tem estado a nossa satisfação? Volte lá para João capítulo 4 novamente, verso 10. Jesus quer trazer satisfação ao seu coração nessa noite. Jesus quer trazer nessa noite agora saciedade, para que nós nunca mais tenhamos sede. E Deus vai nos dar hoje, Jesus vai nos dar hoje, a água viva. Versículo 10, Jesus respondeu e disse: se você conhecesse o dom de Deus, o presente de Deus, a dádiva de Deus. Meus irmãos, como nós precisamos conhecer este dom de Deus. Deus nos deu um presente todo especial, Jesus Cristo enviado até esta terra. Nós precisamos, neste momento, conhecer que Deus nos presenteou, que Deus nos ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não tem nem explicação, que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê, meu irmão? Vida eterna. Perceba que há uma diferença grande aqui. Não há uma busca, eu vou voltar para o texto. Não há uma busca agora por satisfação aqui nessa terra. Estamos enganados se nós queremos estarmos plenamente satisfeitos aqui. Como disse o apóstolo Paulo, miserável homem que sou, se eu espero de Cristo somente para esta. Deus tem algo para nós, para uma vida eterna.
Deus está querendo preparar e moldar e salvar o meu e o seu coração para que nós possamos viver com Ele eternamente, não somente para começar uma outra vida, como muitos têm deixado para começar a viver esta vida, achando que talvez no final da vida comece. Não, Deus nos chamou para que nós possamos ter vida e tenhamos ela vida eterna, abundante, aqui nesse momento, porque nós haveremos de viver eternamente com Ele. Se nós vamos viver eternamente com Ele, nós precisamos viver da mesma forma aqui presente. Ah, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está falando com você, e quem é o que te diz, dá-me de beber, você teria pedido, e Ele te daria água viva. Disse então a mulher, Senhor, eu não estou entendendo. Você não tem como tirar a água do poço. Aquela mulher, ela não estava entendendo. Você não tem como tirar a água do poço, o poço é fundo, onde é que tem essa tal de água viva? Você por acaso é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, seus filhos, seu gado. Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Há um contraste aqui, meus irmãos. A mulher estava no famoso duas conversas. Falando de água de poço. E tentando entender o que era essa tal de água viva. Jesus falando uma coisa. E ela entendendo outra. A água do poço de Jacó satisfaz temporariamente. A água do poço de Jacó vai deixar você com sede de novo. A água do poço de Jacó vai ter que ter esforço. Meu e seu, para que nós possamos ir até aquele poço, nos saciarmos, sairmos, daqui a pouco vem essa vontade de novo, nós temos que ir lá novamente. Esta é a satisfação finita e limitada do nosso tempo. Nós estamos buscando satisfação para preencher o nosso vazio de algo que representa as satisfações do mundo. Não mata a nossa sede. Nós teremos que voltar lá no novo. Nós teremos que ser escravos dos nossos prazeres, das nossas vontades, do nosso querer. Deus hoje, Jesus hoje tem água viva ao seu coração. Uma água viva que satisfaz permanentemente. Nunca deixa você com sede de novo. Não vai requerer esforço. Preste atenção nisso. Como assim não vai requerer esforço? Eu tenho que me esforçar? Não. Cristo já pagou o preço. Na cruz do Calvário, Cristo já pagou o preço que era necessário para que nós estivéssemos plenamente satisfeitos. Ele já pagou. Ele pagou o preço para que nós tivéssemos agora uma fonte infinita e ilimitada. Portanto, se você conhecesse quem está falando contigo, se você hoje reconhecer a voz de Deus, se você hoje compreender isso, você vai pedir o mais rápido possível, meu Deus, me dê dessa água. Eu não posso viver mais, sempre tendo que voltar, sempre que buscar, sempre insatisfeito. Eu preciso sempre buscar e voltar a esse poço. E aquela mulher, ela fala justamente isso. Mas a água que Jesus oferece aqui nessa noite, ela é diferente. Água viva. Ela é diferente, ela não vai só matar a sede. Porque você não vai mais ter que voltar ao poço, não vai querer mais as coisas que antes satisfaziam você, porque você provou algo melhor. E nessa noite, você não tomará tão somente a água viva.
do seu interior haverá uma fonte que haverá de fluir para a vida eterna. É isso que Cristo está revelando àquele coração. Como assim nunca mais ter sede? Parece que é algo que não entra em nossa lógica. Como nunca mais ter sede? Eu vou ter sempre os meus desejos. Eu vou ter sempre as minhas necessidades. Eu vou ter sempre os meus anseios. Jesus, ele vai anular agora os meus desejos? Anular as minhas vontades? Anular as minhas necessidades? Não, meu irmão. A grande questão aqui é que você nunca mais terá que buscar satisfação no lugar errado. Cristo agora está reposicionando a mente daquela mulher para que ela possa agora buscar a fonte no lugar certo. Você agora, eu agora, nós não vamos estar mais desesperados por coisas que não podem nos satisfazer. Abra sua Bíblia, Mateus 6,33. Vou lhe mostrar uma primeira satisfação. A nossa primeira busca. O que diz a palavra do Senhor? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, satisfações, necessidades, aquilo que eu anseio, quem é que vai suprir isso? Ele mesmo vai acrescentar sobre nós. Nós queremos inverter essa roda. Nós queremos inverter a lógica do Evangelho. Nós queremos primeiro buscar a realização nossa, para, quando der, buscarmos realmente a vontade do Pai. A vontade do Pai é que eu e você busquemos primeiro o reino de Deus, sua justiça. As demais coisas, porque Ele nos conhece. Amém? O salmista, ele vai dizer algo que eu gosto dessa forma como ele se expressa. O salmista, ele vai dizer assim, ó: Ele nos conhece e sabe que somos pó. Ele conhece a nossa estrutura. Talvez você ande meio que desesperado nesta vida, nesse corre-corre. Talvez você esteja andando assim, sem ter uma direção. Talvez essa nossa busca desenfreada por tantas coisas tenha tirado o seu sono. Não tem deixado você dormir mais, porque eu não tenho descanso mais. Eu estou tentando buscar uma satisfação em coisas que estão agora para fazer a satisfação da minha alma, e não estou conseguindo. E nós precisamos fazer igual o salmista. Salmo 63:1, abra sua Bíblia. Nossa alma tem sede. Amém? Ei, a nossa alma tem sede. Salmo 63:1 vai dizer o seguinte. Salmo 63:1 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, porque a minha alma tem o quê? Sede. O salmista, ele está procurando no lugar certo. O salmista, ele está procurando no lugar certo. A minha alma, a nossa alma tem sede de Deus, da presença dEle, portanto nós precisamos buscar no lugar certo. Aquela mulher, ela vai passar por um processo que Jesus está dizendo no versículo 14. João 4:14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Esse sentimento de que nos falta algo é substituído, meu irmão, nessa noite, pela plenitude de Jesus. Esse vazio existencial, que é uma condição natural, tá? Da nossa natureza caída. A nossa natureza pecaminosa nos coloca neste vazio, desde o Éden. Nós fomos expulsos da presença dEle.
separados da presença dEle, porque todos pecaram. E estão o quê? Separados, não há mais ligação, não há mais elo. Não tem como mais nós estarmos religados ao Pai. Logo, a minha alma, que era religado ao Pai, tem necessidade, anseia por algo que não faz parte dessa vida. É um vazio existencial que nós vivemos, que nós temos em nossa natureza caída, que somente conseguimos resolver, suprir, encher com a presença deste próprio Deus. Como nós vamos fazer isso? Se nós estamos separados. Se não há mais volta para nós. Somente através da presença de Jesus Cristo, que veio até esta terra, morreu em nosso lugar, e declarou em João 6,35, abra sua Bíblia. João 6,35, olha o que Jesus Cristo declara: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. É por isso que eu e você, nessa noite, para que este vazio existencial seja cheio, repleto, completo, nós precisamos nos alimentar dEle. Amém? Nós precisamos nos alimentar dEle. Porque Deus, Ele não pode nos dar paz, a felicidade, sem Ele. Nós não temos como alcançar esta paz sem a presença dEle, porque isso não existe. Uma paz, uma felicidade sem a presença de Deus, sem a presença de Cristo, não existe. Nós nos enganamos nessa vida, achando que nós vamos conseguir encontrar a paz para a nossa vida, para a nossa cidade, para o nosso tempo. E nós estamos nessa busca constante da paz. 15, hoje é que dia? 16? 16 ou 15? Está aberto a temporada da campanha eleitoral. O que nós vamos fazer nesse tempo? Nós vamos escolher os nossos líderes, para que através desses líderes nós tenhamos paz. Para que a nossa cidade tenha paz, para que a nossa nação tenha prosperidade, para que a nossa nação agora tenha direção. Quantos desejam paz para a sua cidade? Nós vamos precisar fazer uma escolha. Como bom batista, nós somos livres para essa escolha. Mas também como bons batistas, nós precisamos buscar líderes que tenham os princípios do reino. Aí que é o problema. Homens íntegros, mulheres íntegras, mulheres e homens retos, que não se corrompem. Como é que nós vamos enxergar isso, meu irmão? Se nós não conhecemos o coração de ninguém. Nós conhecemos o coração de alguém? Só Deus conhece o nosso coração. Logo, para que nós possamos ter uma boa escolha, aqui já chegando em outubro, quando nós precisamos fazer essa escolha, nós precisamos de orientação de quem? De Deus. O que diz o salmista? Salmo 33:12. Feliz é a nação cujo Deus é quem? Senhor. Esse é o primeiro parâmetro. Para que nós possamos ter paz e felicidade da nossa nação, meu irmão, essa nação precisa de Deus. Precisa ter homens de Deus ali. Precisa ter direção de Deus. E precisa ter uma igreja que ora. Porque cada tempo que passa, cada tempo que nós vamos avançando neste tempo, as coisas elas vão só melhorando. As coisas só vão apertando.
E para uma igreja que quer ser uma igreja que edifica, que faz, que acontece, muitas vezes nós precisamos ter pressão. Para que nós possamos ser, como Jesus falou, o fermento no meio da massa. Para levedar essa massa no meio, sermos luz em meio às trevas. É necessário muitas vezes nós sermos pressionados. É necessário muitas vezes crermos que Deus está no controle de todas as coisas. E colocarmos a nossa confiança em sistemas, em homens, em políticos. Não. Igreja, nessa noite nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor Deus, que fez céu e terra. E que não falha sobre nós. É por isso que nós estamos muito enganados com tudo que está acontecendo. É por isso que nós precisamos fazer uma boa escolha dentro desse período que se avizinha de eleições. Mais um ponto. Você nunca mais precisará buscar satisfações em relacionamentos, sucessos, posse, porque você já tem o que realmente importa. Jesus estava conversando com quem realmente importava para aquela mulher. Jesus estava agora, aquela mulher estava conversando com quem realmente importava. Ela não estava entendendo ainda. Eu e você nessa noite precisamos compreender isso, meu irmão. Nós precisamos recorrer a quem realmente importa para trazer agora saciedade, satisfação às nossas vidas. Jeremias 9:23 diz o seguinte: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer. Para que nós possamos, meus irmãos, nessa noite, termos a compreensão total, nós precisamos conhecer Jesus Cristo. A nossa insatisfação, o nosso vazio, precisa conhecer Jesus. Precisa compreender Ele. Precisa querer quem Ele é, o Criador de todas as coisas. Aquele que não depende de riquezas, aquele que não depende da sabedoria, aquele que não depende agora de força. A minha e a sua glória precisa ser em glorificar o nome de Deus em tudo que fizermos. Como anda o nosso dia a dia, como nós estamos fazendo, o que nós estamos procedendo, o que estamos fazendo e procedendo glorifica o nome de Deus. Nós precisamos buscar isso, porque senão nós vamos acabar bebendo água salgada deste poço do mundo. Porque o mundo oferece a água. Quando tem uma situação com o gado, as vacas, ela vai lambendo o quê? Sal, né? E ela vai tendo o quê com isso? Sede. Talvez o mundo esteja nos oferecendo agora tão somente água salgada, para que nós possamos voltar lá de novo. Sem compreender, nós estamos bebendo desta água, que não é a fonte verdadeira. E nós acabamos tendo que voltar para lá. Olha o que diz a palavra do Senhor: porque a água que eu lhe der se fará nele, em você, uma fonte de água que salta para a vida eterna. Amém? Meu irmão, entenda isso. Está acontecendo uma transformação na vida daquela mulher. Jesus não apenas oferece uma satisfação pessoal, Ele oferece uma transformação de identidade. Aquela mulher era uma consumidora, ela ia até aquele poço para consumir. E vivia isso, uma dependência, era uma consumidora. Todos os dias, não vou nem entrar no detalhe que ela ia ao meio-dia, porque ela não queria ser vista. Mas ela ia até o poço porque ela era dependente.
Quando ela parte para beber a água da vida, ela deixa de ser consumidora. E passa a ser fonte. O que Deus quer produzir em nós, o que Cristo quer produzir em nós, é que nós deixemos de ser tão somente consumidores de água, mas que possamos ser fonte, transbordante dessa água. Deus, o Espírito Santo, Jesus quer plantar dentro de nós uma água viva, para que você nunca mais tenha sede e que outras pessoas possam beber dessa fonte. Abra sua Bíblia, Apocalipse 21:6. Jesus vai revelar algo, já no final da palavra, no final da Bíblia, e vai dizer o seguinte: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, como é que eu vou dar essa água? De graça, lhe darei de onde? Da fonte da água da vida. Não é um poço mais que você vai precisar cavar, não é um reservatório que você vai precisar encher, é uma fonte que vai brotar naturalmente. Da minha e da sua vida, uma fonte contínua, uma fonte abundante, uma fonte natural. É uma água que vai jorrar para a vida eterna, não é apenas uma satisfação temporal, é uma satisfação que dura para sempre. Quando Jesus está falando dessa fonte que brota, Ele está falando agora de uma transformação radical da vida daquela mulher, e eu espero que alcance o seu coração hoje. Há um trocadilho aqui que diz assim: você não vai mais ir ao poço, você vai se tornar este poço. As pessoas, elas vão beber agora desta fonte. As pessoas agora, que estão ao seu redor agora, você não vai estar mais preocupado em satisfazer a si mesmo, porque agora você vai estar transbordando, você vai estar dando, você vai estar servindo, você vai estar radiante, porque Cristo nos satisfaz. Se Cristo nos satisfaz, Ele não satisfaz só eu e você. A fonte, ela não para em mim, não para em você. Ela vai alcançar outras pessoas. Porque é uma transformação radical. Caminha comigo lá para o versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Quando você se tornar essa fonte, outras pessoas vão se encontrar com Jesus. Mais e mais pessoas, elas vão se encontrar com Jesus. Mas se você bebeu verdadeiramente desta água da vida. Observe, aqui nessa passagem, logo lá no começo, no versículo 8, ele vai dizer que os discípulos deixam ali Jesus junto ao poço e vão até Samaria. E aquela mulher, ela sai de Samaria agora para se encontrar com Jesus. Os discípulos, eles fazem o caminho inverso. Eles entram na cidade com fome. Aqueles discípulos, eles entram na cidade com fome, buscando explorar a cidade, onde é que tem comida. Os discípulos vão até ali para juntarem pelo menos algumas marmitas, 13 marmitinhas. A deles e a de Jesus. E eles vão até aquela cidade para ali buscarem, voltarem com estas marmitas. Aquela mulher não, a mulher samaritana encontra com Jesus, ela bebe da água da vida, e como é que ela volta para dentro da cidade? Ela volta satisfeita. Ela volta cheia, ela volta agora com Jesus, com a cidade inteira. Sabe por quê, meu irmão? Nós temos o poder de contagiar toda a nossa família, porque nós vamos estar satisfeitos em Cristo. Porque Cristo, Ele nos satisfaz. Ela não entra mais agora na cidade para tirar nada de lá, ela entra agora para entregar, ela entra jorrando de satisfação. E não há uma arma mais poderosa na vida do crente. Quantos são cristãos aqui? Crentes aqui em Cristo? Cadê? Não há uma arma mais poderosa do crente do que um crente satisfeito.
Tem gente que anda com o dia a dia num cansaço, num desânimo. Oh, meu Deus, não vai contagiar ninguém. Chega o passo é lento. Meu Deus. Quando nós estamos cheios da presença do Senhor, por onde nós estamos, por onde nós andamos, nós contagiamos as pessoas. E a nossa vida é assim. Ou nós influenciamos as pessoas, ou elas vão nos influenciar. Ou nós somos a luz que Jesus disse ao discípulo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder esta luz. Não se pode colocar esta luz debaixo da cama. Não se pode colocar essa luz agora escondida. Não, pelo contrário, vai colocar no mais alto, para que todos possam ver, para que todos possam ser contagiados. Jesus agora traz uma transformação para a vida daquela mulher. E aquela mulher entra naquela cidade de Samaria cheia. Ela deixa o cântaro. Ela deixa aquilo que ela foi buscar para trás. Ela não está preocupada agora em carregar o cântaro cheio e ir agora contar a boa notícia. Não, ela deixa tudo. Quando nós nos encontramos com Jesus Cristo e a transformação é real, nós deixamos tudo para trás. Aquela mulher deixa tudo para trás. Porque ela agora já está cheia agora da presença de Deus, porque ela está cheia agora de Jesus. Imagine você lá no seu trabalho, você não está mais agora na busca de um salário para satisfazer agora a sua necessidade. Você está lá dentro do seu trabalho porque há uma fonte de água eterna que jorra dentro de você. Você não está mais lá na sua faculdade, na sua escola, para explorar, para só aprender. Não, você está lá para servir e entregar Jesus Cristo por onde você estiver. Aquela mulher, ela tem as suas necessidades satisfeitas, de sua família, da cidade, da comunidade. Ela não busca nada de ninguém agora. Pelo contrário, ela agora leva a vida dela para entregar. E conquistar toda uma cidade. É por isso que para aquela mulher não faltava mais nada. Quando nós bebemos dessa água, não vai faltar mais nada. O mundo está sedento, buscando em vários e vários poços, para tentar saciar a sua sede. E ele sempre tem que voltar para o mesmo lugar. Mais um dia, mais uma hora, até chegar o momento que a própria pessoa diz assim: olha, já não, nada mais me satisfaz. Já não tenho mais satisfação com nada. Por isso que é tão importante que eu e você sejamos fonte para este mundo. O mundo está sedento. É por isso que Jesus, ele, caminhando um pouco aí em João, lá no capítulo 7, versículo 37, ele vai dizer assim: no último grande dia, Jesus se levanta e exclama em alta voz: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Imagina essa cena. No meio da festa, Jesus sobe e diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Loucura. Quem é esse? Aquele que tem sede, Jesus se põe em pé, clama e diz: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu interior ou do seu ventre. Você quer beber dessa água nessa noite? Portanto, beba desta água nessa noite. Da água que satisfaz o meu e o seu interior. Quando você bebe, tem uma frase aqui que diz assim: quando você bebe de Cristo, você não apenas tem as suas necessidades supridas, você tem uma fonte dentro de você que jorra continuamente, e isso é satisfação que transborda. Nós precisamos ser cristãos que tenham fonte dentro de si transbordante. Para onde você estiver, você possa estar o quê? Transbordando. E Jesus, meu irmão,
a água viva que responde a toda a sua cobiça, que destrói a sua cobiça, que mata a sua sede. É a resposta definitiva à cobiça que o mundo tanto busca, tanto procura. Ele não apenas satisfaz a nossa sede, como o mundo faz, mata uma sede por um momento, depois continua a ter sede. Ele satisfaz a sede e nos torna agora um novo coração com uma nova fonte agora, para que outras e outras vidas possam enxergar Jesus Cristo. Amém? Quero que os meninos venham aqui, as meninas também do Ministério de Louvor. Nós vamos louvar ao Senhor, mas o que eu tenho a dizer aos irmãos para finalizar: pare de olhar para o que você não tem. Essa cobiça, ela vai nos tornar tão dependentes. E comece a olhar para o que você tem, que é Cristo Jesus. Quantos têm Cristo Jesus aqui? Multiplique isso, transborde isso. Transborde a sua vida nisso. E a tudo aquilo que você estiver precisando, é o próprio Deus que vai lhe dar. É o próprio Deus que vai nos entregar. O cristão que bebe da água da vida se torna um instrumento de transformação em seu contexto. Jesus, ele não se manifesta só aqui, através da sua palavra. Ele se revela através da palavra, que é a sua vida. O mundo lê a sua vida. Talvez você não tenha a prática da leitura, e é necessária nós termos. O mundo, então, não quer nem saber disso. Mas existe uma Bíblia que o mundo lê, a minha e a sua vida. Será que há água viva aí, meu irmão? Será que existe água viva que mata a sede deste mundo e que transforma a vida de pessoas? E que matou a cobiça daquela mulher e que agora trouxe transformação para toda uma cidade. Nós queremos uma cidade transformada. Amém? Nós queremos um país transformado. Existem aqui fontes de água viva que haverão de trazer transformação para toda uma cidade. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Enquanto estivermos aqui cantando, louvando ao Senhor, eu tenho um convite para você. Aquele que quiser beber da água da vida, venha e beba desta água nessa noite. Jesus está aqui nessa noite para que você possa beber desta água. Não se demore. Venha, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber
o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. A mulher então disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, ele vai nos anunciar tudo. Jesus então disse: eu sou o que estou falando contigo. Jesus está aqui nessa noite falando contigo. Venha e beba desta água nessa noite. Se você quer nessa noite entregar o seu coração a Jesus e beber dessa água e se tornar uma fonte que flui para a vida eterna, eu quero te convidar a vir aqui na frente para que você possa receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e ter a sua alma totalmente preenchida. O vazio que há dentro do seu ser totalmente preenchido. E trazer a alegria eterna, que não começará quando você partir dessa vida, começa hoje. Jesus, ele tem agora ao seu coração água da vida que ele quer dar a você nessa noite. E se você tem a oportunidade de vir aqui na frente, eu não quero tomar o seu tempo, mas aquela mulher, ela precisava conversar com Jesus sobre isso. Tantos anseios, tantas lutas, tantas guerras, tantas dificuldades, tantas coisas que estavam oprimindo. Jesus está aqui nessa noite para te libertar de toda essa opressão. Jesus está aqui nessa noite para te dar liberdade. Jesus está aqui nessa noite para saciar a sua sede. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração nessa hora. Porque eu mesmo, de mim mesmo, eu não tenho o poder de convencer o seu coração. O Espírito Santo de Deus é quem faz isso. Convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. E Ele opera nessa noite aqui neste lugar. Coloca a mão no seu coração, eu quero orar pela sua vida. Abençoar os seus dias, abençoar o seu tempo. Agradecer a Deus porque você está aqui e ouviu a palavra da água da vida. Agradecer a Deus porque você nessa noite ouviu a verdade na fonte da água da vida. Deus, nessa hora eu quero apresentar a minha vida e os meus irmãos aqui na tua casa. Obrigado, Deus, porque eles aqui estiveram e ouviram a tua voz. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala conosco de modo especial, maravilhoso. Continua, Senhor, completando a tua obra que o Senhor começou na vida de todos aqueles, ó Deus, que um dia se entregaram ao Senhor. E a todos aqueles, ó Pai, que não fizeram e tomaram esta decisão de estar diante do Senhor. Meu Deus, que o Senhor dê uma outra oportunidade. O Senhor se encontrou com aquela mulher samaritana onde ninguém esperava por aquele encontro. Que o Senhor, ó Deus, possa completar e dar graça, Senhor, misericórdia a todos aqueles que ainda não se entregaram, que haverá um momento certo, porque o Senhor, ó Deus, conhece nossas vidas e nós dependemos do Senhor. Te pedimos por todos nós, ó Pai, uma semana debaixo da tua graça, uma semana debaixo da tua proteção, ó Pai. Quem somos nós, ó Deus, para que o Senhor se lembre de nós? Mas é pela tua graça que nós estamos aqui, é pelo teu favor que nós estamos aqui, é pelas tuas misericórdias que nós caminhamos dia após dia, e nós precisamos do Senhor. Sustenta, continua sustentando as nossas vidas e nos ajuda, Senhor, a ouvir a tua voz e praticá-la. É o que te pedimos, agradecidos pela água da vida que nessa noite foi derramada neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abraça o seu irmão, cumprimente o seu irmão. Não se esqueça que lá fora
nós teremos uma cantina em prol da conferência de oração. Jesus é a água da vida e nele não temos falta alguma. Deus abençoe.